Vou falar hoje uma palavra que o Espírito Santo me dirigiu para fortalecer a tua vida espiritual, porque Deus me revelou que algumas pessoas não têm uma vida espiritual fortalecida e arrojada. Na verdade, alguns não têm nem vida espiritual, estão há anos na igreja, mas não têm dentro de si o Espírito Santo. E não é para você ter vergonha e falar: poxa, bispo, eu sou assim, eu me relaciono ainda religiosamente com Deus. Não tem vergonha, eu também fui assim, eu fui cabecinha assim também, faz parte. Mas um dia, quando o Espírito Santo me tomou, irmãos, aí já era. Aí eu entendi o que é estar cheio do Espírito Santo. E na verdade, essa palavra vai te trazer a consciência, porque através da tua alma você vai aprender a desejar as coisas do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai tomar a tua vida em nome de Jesus. Amém. Porque a palavra que Deus me deu foi: o povo precisa ser mais espiritual. Amém? E essa palavra é para que você saia daqui muito mais espiritual do que você é. A carne não vai prevalecer contra o Espírito. Amém? E o caminho da tua vitória é uma vida espiritual plena. João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Presta atenção na resposta, irmãos. Se você já levou uma exortação na tua vida, nada é comparável a essa resposta. Nem começou o diálogo, coitado de Nicodemos, né, irmãos? Nem começou a resenha. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E sabe que toda vez que Jesus fala alguma coisa, é uma coisa pensada, que ele já sabe que o ser humano vai falar na sequência, né? Você pode ler a Bíblia, você vai perceber que toda palavra que Jesus coloca, o cara na sequência se entrega e se enrola. É impressionante, é muito doido. Aí Jesus fala para ele: em verdade te digo que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido. Sua visão renascer, irmãos. Por isso que o nome da igreja é Renascer. Importa renascer. Esse é o nome da igreja, renascer em Cristo. Amém? Isso que é o nosso chamado. Eu não sei de onde eu vim, para onde eu vou. Eu sei que onde o Espírito me levar, eu vou. Amém? Fala: onde o Espírito me levar, eu vou. Amém? Só pode falar isso quem está no Espírito. Quem não está no Espírito não pode falar. Não é verdade? Está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Amém? Senhor, ministre o coração dos teus servos. Eu repreendo agora toda resistência, toda arma forjada, todo valente contrário a essa palavra, que seja condenado em juízo. Que toda a carne se cale, e que realmente os frutos do Espírito se manifestem na vida de cada um que está aqui. Nos dá entendimento, conhecimento dessa palavra. Convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. É uma das passagens mais incríveis da Bíblia, porque Jesus não estava falando com um cara analfabeto, com um cara que nunca teve um mínimo contato com Deus. Talvez ele não tinha Deus dele, ele não tinha Espírito Santo, mas Nicodemos, ele leu a Torá, ele sabia a Torá de cor, ele sabia as leis, ele sabia os profetas, ele sabia tudo. Então ele chega numa forma para Jesus pedindo para levar uma exortação, é óbvio. Ele já chega bajulando: Jesus, tu és um mestre, que sou um mestre, pode fazer esses sinais.
Não foi isso que ele falou? Perfeito. Qual foi a resposta de Jesus? Deixa eu falar uma coisa, Nicodemos. Tradução em linguagem de hoje, tá, irmãos? Só pode falar de coisas espirituais quem é espiritual, quem nasceu de novo. Que por acaso você não é. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: você está me chamando de mestre por causa do conhecimento dos sinais, mas o diabo faz isso também. O diabo tem poder para fazer sinais? Tem. Né? Tem poder. O diabo pode fazer milagre? Tem poder. Pode se fazer de anjo de luz para enganar até mesmo aqueles que estão na luz? Tem poder. Conhece mais a Bíblia e a própria palavra, que fala bastante dele, por sinal, mais do que todos os pregadores da face da terra? Sabe. Como é que Jesus combateu Satanás no deserto? Através da... Falou: Satanás, você pode saber mais que todos os seres humanos dessa terra, mas saber mais do que a palavra do que eu, não, porque eu sou filho de Deus. E Jesus repreendeu Satanás através da conhecimento da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Beleza. Então ele fala assim para Nicodemos: Nicodemos, Satanás pode fazer sinais, Satanás pode ter muito conhecimento, mas conhecer Deus só quem é espiritual. Você não é espiritual, você vive de uma religião morta. Você vive de um credo que não existe mais, porque eu estou inaugurando o reino de Deus. Você quer participar do reino de Deus, Nicodemos? Então você precisa nascer de novo. Só que Nicodemos, ele era um cara espiritual? Sim ou não? Não. Qual foi a resposta dele? Carnal. Não foi uma resposta espiritual, puramente carnal. Grande doutor Nicodemos, diplomado em Oxford. Não é isso? Responde Nicodemos. Desculpa, irmãos, parece que tem problema, né? Então assim, mas como é que pode eu voltar para a barriga da minha mãe? É tipo aquele filme Benjamin Button. Sabia que o Button é professor de natação, né, irmãos? Só que o rio dele tem cloro. Pode voltar um velho para a barriga da mãe? Imagine a cara de Jesus nessa hora, irmãos. Aquela cara de decepção, aquela cara de tipo, meu Deus do céu. Você lê a Bíblia há tanto tempo, lê tanto isso. Como é que você tem coragem de fazer uma pergunta tão inútil? Sabe por que você está fazendo essa pergunta? Você é carnal, você é humano, você é religioso, você não vive Deus em uma religião. E ele responde: quem não é nascido da água e do Espírito não entra, não pode entrar. Então chegou lá nos céus, bateu o portão lá dos céus. Você é nascido da água do Espírito? Não. É a segunda porta. Ah, não. Quem é nascido da água e do Espírito. Aí a gente começa a colocar alguns fatores importantes sobre conversão. Na verdade, nós não somos juízes, nós não sabemos quem vai para o céu, porque aqui todo mundo pode aceitar Jesus, mas quem diz que todo mundo aqui vai para o céu? Só Deus sabe. Tem muita gente aqui que talvez confessou Jesus e está 20 anos na igreja, mas não vai para o céu, porque ele acha que ele é convertido, mas ele não é convertido no Espírito, ele é convertido na alma. Ele é como Nicodemos. Não sei, eu não estou tão gato, eu não sei. Mas há algo importante que você levar em consideração para o seu desenvolvimento espiritual, o seu desenvolvimento de fé. Salvo é quem está cheio de Espírito. Porque se eu não tenho Espírito Santo, eu estou morto espiritualmente. Quando nós não conhecemos a Jesus, quando nós não aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos servos de um monte de religião, de um monte de loucura, não é? Quem é que era de outra religião antes de se converter? Levanta a mão. Você lembra, né? Dos caboclos, da macumba, do Santo Antônio que se colocou de castigo, do São Judas, do não sei o que lá, da plaquinha do Santo Espiritismo. Você lembra tudo isso, não lembra? Eu lembro também. Sempre todas as loucuras que você já fez, cristais. Eu estava brincando com o pessoal de manhã, mas é muito engraçado.
Porque o brasileiro, ele é multirreligioso porque ele tem uma necessidade de proteção. Então ele faz qualquer coisa por proteção, porque afinal a gente vive num país super seguro, né, irmãos? Pode andar com ouro na rua que não vai acontecer nada com você. Mas eu era daqueles que tinha medo de passar debaixo da escada. Porque falava o quê? Que quem passava debaixo da escada tinha 7 anos de azar. Quem lembra disso? Aí é engraçado, porque tem doido que ele atravessa a rua, ele vai no meio da rua, quase morre atropelado, mas ele não passa debaixo da escada, porque estava ocupando a calçada inteira. É muita doideira, é muita loucura. E nós fomos criados numa cultura de medo. Porque desde pequeno, você canta um monte de historinha folclórica, você acha que não pega nada, mas entra no inconsciente da criança. Vai dormir, senão o bicho papão vai te pegar. Aí depois, a criança tem 12 anos de idade, ainda dorme com luz acesa e morre de medo de dormir sozinha. Por quê? Porque você achou que ia ser tão eficiente com 3 anos falar para ela que o bicho papão ia pegar ela na hora de dormir. Inteligente pra caramba, né, irmãos? E quando você cantou boi, 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 boi da cara preta, lembra? Vai resolver. Educação perfeita para os teus filhos. Meu Deus, que didática. Só que a gente é vítima das tradições folclóricas e de um monte de besteira que a gente aprende com nossos pais. Só que a gente se converte e ainda leva esse monte de porcaria para dentro de casa. Nasça de novo. Nasça de novo. Mude o teu pensamento. Mude de forma radical. De vez em quando teu filho ouvindo um monte de música do Satanás, coloca louvor na tua casa, engrandeça o nome de Jesus. Tem tanto louvor de criança, não tem? Tem o praise, tem, até para criança mesmo tem o Diante do Trono, da Aline Barros, não sei o que lá. Mas aí põe Xuxa e os baixinhos. Amém, pode não falar nada da letra, mas meu, foi coisa de Deus. Põe vídeo, tem tanta coisa cristã hoje de vídeo, invista. Só que não, a criação que muita gente dá para os filhos, como é que é? Liga a televisão em qualquer canal, deixa. Agora imagina, a televisão 24 horas por dia criando teu filho. TV é uma beleza, né, irmãos? Educação, ensino, português, não é? A palavra fala de Deus não se zomba, o que o homem plantar vai colher. Concepção espiritual, o que é conceber? É gerar. E nós temos que ser gerados pelo Espírito. Conversão é ser gerado pelo Espírito. Quando nós não conhecemos a Jesus, nós não tínhamos Espírito. O termo até que Paulo usa é o termo não extingua, não apague o Espírito. É o termo de aniquilação do Espírito. Não é que o seu Espírito está morto. A gente pensa pensar, vamos ressuscitar o Espírito. Não. Quando você está morto espiritualmente, não é que seu Espírito está morto, está dormindo, um dia vai acordar. Não é que nem você vai no cemitério e fala, tem um morto aqui porque a caveira dele está aqui, o pó dele, sei lá, a carcaça do cara está ali. Não, não tem Espírito. Você é um pote vazio. Não à toa que quando ele se converteu, o que você sentiu? Que alguma coisa preencheu o teu, ou só eu que senti isso? Eu tinha um vazio, e algo preencheu esse vazio. Esse algo chama Espírito Santo. Quando ele fala nascer do Espírito, significa conversão verdadeira, é que agora você tem Espírito. Você não tinha, você era só alma e corpo. E o diabo obviamente deita e rola, por quê? Tem corpo e tem alma, mas não tem Espírito. Então o que o diabo oferecer, possuir, dominar, induzir, vai fazer. A pessoa que acaba fazendo consagração a demônios, o que ela acaba acontecendo depois com o tempo? Ela manifesta demônios, porque ela não tem espírito para combater os demônios. Então o que eu estou trazendo conhecimento atualmente hoje é a seguinte pergunta: será que eu sou convertido? Será que eu tenho uma vida espiritual realmente? Será que o Espírito Santo está dentro de mim, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo? Porque se eu peco desenfreadamente,
significa que não tem nada que está se opondo a Satanás. E algo que Deus estava ensinando aqui a Nicodemos é que as coisas do Espírito só se dão com o Espírito. O mundo espiritual só se relaciona com o Espírito. Se eu não tenho Espírito, eu não tenho um relacionamento com Deus. Ou você acha que o Espírito Santo fala com a tua alma? Você acha que o Espírito Santo se relaciona com a tua carne? O Espírito Santo se relaciona com o teu Espírito fala com a tua alma. É diferente. Então, se eu não tenho Espírito, se eu não tenho uma conversão verdadeira, obviamente, dificilmente vou ser baseado no Espírito Santo. Dificilmente eu vou sentir a presença do Espírito Santo falando comigo. Dificilmente eu vou ter dons espirituais para se manifestar. Dificilmente eu vou ter uma vida espiritual como se deve. E eu acabo vivendo os mesmos ciclos de pecado e de derrota. Por quê? Porque eu ainda não me converti realmente. Hoje, que seja um dia para você que está nesse momento, de você ter uma conversão verdadeira. Porque eu vou pôr a mão na tua cabeça se você me procurar no final do culto. E eu vou colocar o Espírito Santo na tua vida em nome de Jesus. Eu posso fazer a oração que for, mas se você não se abrir, não vai ter efeito nenhum. Porque o desejo vem da alma. A alma que deseja ter uma vida espiritual. A alma é o cérebro das escolhas. Eu escolho o que eu faço. Ou eu escolho andar com Deus, ou eu escolho andar no mundo. Agora, quando eu opto andar com Deus, então eu busco Deus. Quando você optava andar no mundo, você buscava as coisas do mundo. Você enchia a cara, ia para outras religiões, saia com a galera, fazia loucura, era um demente. Mas quando você se converteu, o que aconteceu? Você optou em, eu preciso mudar. Eu preciso viver o que fala em Romanos 12, uma transformação, uma metamorfose. E era isso que Jesus estava propondo para Nicodemos. Nicodemos, a tua letra não serve de nada. Se você quer mudar a tua vida, você precisa de um batismo do Espírito Santo. Amém? Falei, eu preciso de um batismo do Espírito Santo. Agora abra no capítulo 6. O que é interessante que o Espírito Santo mencionou que João 6 é a continuação do diálogo de João 3. Quem quer ouvir aqui o Espírito Santo de Deus? Amém. Quem quer ter experiência com o Espírito Santo de Deus? Amém. Você precisa de uma vida espiritual. Amém? João 6, 48. O contexto aqui dessa palavra é interessantíssimo. Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. 5.000 homens e suas famílias foram alimentados. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia e o povo seguiu. Mas o povo seguiu porque era Jesus o Filho de Deus? O povo seguiu por quê? Vamos seguir Jesus porque é o cara que dá comida de graça. Bom prato. O profeta do bom prato. E todo mundo foi atrás do bom prato. Jesus sabia disso. E aí que vem o que eu mais adoro, que o Espírito Santo de Deus não é nada do que as pessoas têm ensinado por aí, não. Não é nenhuma relação emocional, fica gritaria, baixaria na igreja. Você pode orar, você tem liberdade, não estou querendo tirar a tua liberdade. Mas tem muita coisa que não é Deus não, é baixaria. É relação da alma, a pessoa nem é convertida, é relação emocional com a fé. Sabe o que é a presença do Espírito Santo na tua vida? É quando você tem conflito. O grande poder do Espírito Santo é criar conflito no teu interior. Porque a palavra fala em 2 Coríntios 10 que a carne, ela, Gálatas 5 também, a carne ela luta contra o Espírito. Por que às vezes você está num culto agora ouvindo a palavra e você está com um conflito, uma guerra na tua cabeça, e de um lado falam para você, não, nada a ver com o que ele está falando, não presta atenção, não. No outro lado o Espírito Santo falando, presta atenção, ele está falando com você. Por que existe essa batalha na nossa mente? Porque aqui as coisas são concebidas, na nossa alma as coisas são concebidas. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas o poder do Espírito Santo é criar o conflito, porque ele quer que você seja uma pessoa melhor.
Ele quer que você conheça a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Mas o inimigo, ele não quer que você se apegue à fé. O inimigo não quer que você enxergue essa verdade. O inimigo quer que você tenha uma vida passiva, sem conflitos. Ele quer que você seja uma pessoa inerte. Pode até ir para a igreja, mas fica assim, ó, bem frio, sem Espírito Santo. Você tem uma religião, você é evangélico. Só que nós não vivemos nenhuma religião. O mundo tem religião. Quem criou religião é o homem. Nós temos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Eu não tenho religião nenhuma. Você está livre em nome de Jesus. Amém? João 6,48. Depois disso, Jesus começa a afrontar o povo. Ele fala assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Versículo 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida. Irmãos, imagine 10 mil pessoas no mínimo, jamais, né? 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Imagine Jesus chegando para você e falar assim: você quer ir para o reino dos céus? Eu quero. Quem aqui quer? Então, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Quem entendeu essa palavra, irmãos? Só quem era espiritual. E qual foi a conclusão? Só tinham 12 espirituais. O resto, os sei lá quantos milhares de pessoas, eram todos carnais. Começou a discussão: mas que papo canibal é esse? Comer a carne do cara, vampiro Drácula, beber o sangue, que papo de doido. É lógico que é doido, porque só entendem coisas espirituais quem é. Por isso que Paulo fala que a vida espiritual é loucura para o mundo, o evangelho é loucura para o mundo. Jesus provou isso, é loucura para o mundo. O mundo não entende, o mundo não tem fé, o mundo não tem espírito. Mas nós que temos espírito, nós entendemos o que Jesus falou. Jesus falou olha que doido, da concepção espiritual, da alimentação que você tem que ter. Não é algo carnal, é algo. Agora vem a doideira. Essa foi a nossa conversa na reunião no almoço de bispos segunda-feira. Apóstolos bispos. Olha que doideira. Quando você tem um filho, quem aqui tem filho? Quem aqui já teve filho? Levanta a mão. Quem lembra da gravidez? Nem quero lembrar, mas Jesus, né? O seu filho no teu ventre se alimentava do quê? Do que vinha de você, não é? Ele não estava ligado num cordão umbilical. O que Jesus está falando é o seguinte: a concepção espiritual, nascer do Espírito, significa que agora vocês têm que ser alimentados e supridos pelo Espírito Santo de Deus. Vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue, como um ventre materno. Vocês estão sendo gerados. Quem entendeu isso, irmãos? Aqui amém, mas e lá, como é que foi? Ninguém, porque todo mundo era carnal. É por isso que às vezes a gente prega, a gente se mata aqui, mas tem gente que não entende. Não entende por quê? Porque você precisa do Espírito Santo. Fala: eu preciso do Espírito Santo. Mas tem alguém, irmãos, analfabeto, um pescador falido, perdido, arruinado, que entendeu o que Jesus falou em Nicodemos, doutor Nicodemos. Entendeu alguma coisa? Vamos ler aqui versículo 66. À vista disso,
muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12 que ficaram: porventura quereis também vós outros ir embora? Responderam quem? Simão Pedro. Olha a resposta de Pedro, irmãos. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras, nem só de pão viverá o homem, mas boa. E nós temos crido e conhecido que tu és. Entendeu o que Pedro falou? Pedro era analfabeto, limitado em todos os defeitos da vida dele, mas ele entendeu o espírito dele. Para quem eu vou? Eu vou tomar mamadeira de quem? Eu vou mamar no peito de quem? Eu estou sendo gerado. Eu reconheço que tu és o Santo de Deus, Jesus Cristo. E eu não quero me alimentar de João Batista, de outro pregador, de seja de fariseu, saduceu, essênio, herodiano, esse bando de maluco endemoniado. Eu quero estar na presença de Jesus, eu quero me alimentar da mesa do Cordeiro. Amém? Pergunta do bispo Daniel: o que você tem se alimentado espiritualmente? Que mesa você tem comido? Você está comendo na mesa de Cristo? Você está se relacionando espiritualmente? Ou você está comendo na mesa de religião, de maluco, de um monte de gente, roda de esclarecedor, pecador, tudo gente perdida? Entenda, quando Daniel chegou na Babilônia, o que ele falou para Aspenaz? Eu resolvo firmemente não comer nada da mesa da Babilônia. Eu vou andar em jejum, porque eu vou comer da mesa do Senhor Todo-Poderoso, que vai me dar autoridade contra o principado da Babilônia e da Pérsia. E eu vou ver todos vocês reis se ajoelhando diante da presença do Senhor. Você, Nabucodonosor, vai confessar lá no capítulo 4 do meu livro que Deus é o Todo-Poderoso. Você vai ver Dário, que eu vou ser livre da boca do leão. Você não tem ideia quem é meu Deus, e eu não vou comer da mesa da Babilônia, entendeu? Eu saí da Babilônia há muito tempo, irmãos, há 10 anos. E eu espero que hoje, se você ainda não saiu, você saia definitivamente da mesa da Babilônia, em nome de Jesus, para ter uma vida espiritual genuína. Amém? Nós estamos na unção de Pedro. E o que nos tira a concepção espiritual? Fala, pecado. Tiago capítulo 1 versículo 13, já estou acabando. Quem tem pressa não está no Espírito. Tiago capítulo 1. Deus vai libertar muitos cativos aqui hoje em nome de Jesus. Tiago 1, 13, perdão. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Já começa por aí, irmãos. A luta que você está passando não é Deus que fez. Está entendendo? Deus não faz o mal, Deus não faz o pecado, o mal não pertence a Deus, o mal pertence a... Se Satanás faz o mal, é porque tem habilitação para fazer. Ficou claro? Então o diabo já fala: não vem colocar a culpa em Deus. Você tem uma mania de colocar a culpa em Deus e ficar perguntando para Deus por que está vivendo isso. Não para de perguntar para Deus o que você está vivendo. Cria vergonha na cara, começa a orar, começa a trabalhar, que você vai entender, você vai quebrar essa brecha, vai tirar Satanás do teu caminho, você vai vencer em nome de Jesus. Pronto. Aí, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, seu próprio desejo, quando este o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deus tem uma concepção espiritual, mas nós precisamos vencer as ações da carne.
É interessante como em Mateus 26, Jesus está numa guerra espiritual no Getsemane, e ele fala para os discípulos: orai e vigiai, porque o fim está. Jesus volta, como é que estão os discípulos? Clamando, louvando, renascer para esse discípulo, orando. Está uma guerra espiritual, né, irmãos? Estava assim? Estava? Como é que estava? Dormindo. Você já percebeu quando você começa a orar, começa a dar sono? Você começa a orar, começa a vir um monte de pensamento na tua cabeça. Ou é só comigo que isso acontece? É o diabo. O diabo vencendo o teu tempo de oração pela falta de disciplina. É óbvio que o diabo não quer que você ore. E na hora que você vai orar, põe um monte de pensamento. Você lembra do problema, lembra de não sei o que lá. Transforma o seu tempo de oração num tempo sagrado. Quando começar a vir um monte de coisa na tua cabeça, fala: está amarrado em nome de Jesus, deixa eu orar em paz. Amém? Amém. Obviamente o diabo quer tirar o prazer do teu tempo de oração. Agora, quando o assunto é pecado, o diabo faz de tudo. Então o pecado, não adianta você colocar a culpa do diabo do pecado. Eu pequei, porque o diabo colocou o pecado na minha vida. Não. Eva tentou, mas não deu. Adão colocou com Eva. Você vê que Adão, ele não estava presente no Dia Internacional das Mulheres. Adão era safado, né? Não, a mulher que me deu para comer. Aí Eva olhou: foi o diabo que me deu para comer. Foi assim? Porque nós temos o hábito de atribuir a culpa nos outros, no diabo, quem for. Mas quem constrói o pecado é o próprio homem, por causa do desejo. Então, aqui dentro da tua mente, aqui tudo acontece. É aqui que vai determinar se você vai andar na carne ou se você vai andar no espírito. O diabo vai tentar, o diabo vai criar oportunidade, o diabo vai colocar desejo no teu caminho. E o que Deus falou para Caim em Gênesis 4:7? O teu desejo está contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você precisa dominar o teu desejo. Até então o desejo de Caim estava onde? Na mente dele. E o que Deus falou para ele? Caim, aborta o pecado. O pecado começou a ser concebido nele. Deus fala: aborta, mata esse pecado dentro de você. É o único aborto que Deus permite, amém? Mata o pecado dentro de você. Não deixe ele nascer, não deixe de se tornar realidade. Então, se nós queremos ser alimentados da fonte da vida, nós precisamos matar, abortar todos os desejos de pecado que começam na nossa mente. Amém? Quando você estiver assolado, desejando o pecado, desejando o mal, vem gente do inferno te incomodar, te atrair, te seduzir, você começa a orar em línguas, começa a orar em nome de Deus e fala: Espírito Santo, me dá força, eu não vou cair como Caim. Amém? Fala assim: Espírito Santo, me dá força contra o pecado, eu não vou cair. Amém? Em nome de Jesus. E você vai ser suprido e alimentado pelo Espírito Santo de Deus, e você vai viver o melhor tempo da tua história em nome de Jesus. Deus vai fazer milagres, Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Receba essa palavra, receba esse envio. Deus está inaugurando um novo tempo em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar com um ensino. O Espírito Santo te gerou espiritualmente, amém? Fala: eu fui gerado pelo Espírito Santo. Você tem uma vida espiritual a partir de agora. Em segundo lugar, você tem autoridade contra o pecado. Você não vai deixar que a carne tenha domínio. Você não vai gerar o pecado. Mas tem uma coisa que você precisa gerar. Você precisa gerar frutos. E eu quero fazer 3 dinâmicas espirituais que nós temos que vencer como corpo de Cristo. Porque Deus quer que a Casa Verde cresça mais. Deus quer que você seja uma pessoa mais frutífera. Deus levantou todos vocês como evangelistas, porque chamado de evangelista não é para um bonitinho ou outro que fala mais bonito. O chamado de evangelista é para todo aquele que tem vida espiritual. Se você tem Espírito Santo, você não consegue se conter. Você vai dar esse amor para as outras vidas. 3 coisas espirituais que nós temos que vencer. Primeiro, fala assim: eu vou vencer a esterilidade. Deus nos chamou para conceber filhos e frutos.
e filhos espirituais para Ele. E tem muitas pessoas que precisam vencer a esterilidade porque não se dispõem a gerar esses frutos. Não tem no coração o desejo de constituir frutos para o Senhor. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo nessas próximas noites, e você vai ter realização ministerial. Você que é levita, você vai voltar ao altar do Senhor. Você que teve dança, você entregou tanto tempo a dança com o capeta, você vai entregar um louvor através da dança aqui na casa do Senhor. Você que sempre foi uma pessoa que falava bem, agora você vai ser usado para pregar para multidões nas ruas. Você vai ser usado para aquilo que é o talento que Deus te deu, e você vai ter uma vida ministerial em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa, você precisa vencer o aborto, não do pecado, mas o aborto do fruto. Tem muita gente que começa a gerar vida, e o que ela faz no meio do caminho? Ela mata. Muitas vezes as pessoas começam a gerar um ministério, mas no meio do caminho matam. Você começou a tua vida ministerial, você começou a gerar, você começou a construir, mas algo no meio do caminho te parou. Eu estou te falando, não aborte o teu ministério, o teu chamado. Volte a realizar a obra do Senhor em nome de Jesus, porque você sabe que o aborto é um assassinato. Não seja o assassino do teu ministério. Sabe o que eu fiquei pensando? Em vidas. Quantas vidas aceitam Jesus na igreja? E quantos oficiais deveriam cuidar das vidas direito? Quando você não cuida de uma vida que é delegada na tua mão, você acabou de cometer um assassinato. Pesado, né, irmãos? Ficou com uma cara agora. Ela fala, não matarás. O que for te delegado, não mate. Cumpra. Se não dá para fazer, passa para outro. Mas guarde o seu coração do mal e faça o que Deus te chamou. Amém? E por último, não abandone. Sabe que na legislação brasileira, a pena para abandono é maior do que para aborto, né? Sabiam disso? Aí a criança nasce, o que a mãe faz? Põe numa lata de lixo. Tem mãe que tem coragem de vender o filho para prostituição. Criei, dei a luz ao fruto, gerei, de repente parei de acompanhar, abandonei. Sangue de Jesus do poder. Não abandone o teu ministério. Não abandone as pessoas que Deus colocou nas tuas mãos. E principalmente, não abandone a sua família. Você não sabe como é que é a minha família, terror, tal. Palavra do bispo da tua vida: não abandone a tua família. Deus vai realizar um milagre na tua família em nome de Jesus. Amém? É um pouquinho pesado ouvir algumas coisas de vez em quando, mas você não sabe os frutos que vão gerar no teu interior. Porque sabe o que eu vou enxergar aqui em vocês? Eu creio, porque eu sei do que eu estou pregando, eu sei o que o Espírito Santo me fala. Eu vou ver vocês realizando muito mais do que vocês realizaram nos últimos meses. Eu vou viver milagres que vocês estão me pedindo em oração há tanto tempo acontecendo nesse mês de março. Sabe por quê? Porque o que estava faltando era o despertar do Espírito Santo na tua vida. E hoje você vai ser desperto em nome de Jesus.